Belmes, Espanha, 1971. Uma casa comum, um piso de concreto. E então, o inimaginável emerge. Rostos. Rostos humanos, impressos com uma clareza aterradora, desafiando toda a explicação. Cientistas vieram, testaram, analisaram cada milímetro. Nada. Nenhuma tinta, nenhuma fraude, nenhuma lógica. Apenas a verdade fria e dura. A casa erguida sobre um solo antigo, um cemitério esquecido. O enigma se aprofundou com o tempo, com a força de um sussurro que ecoava em cada canto. Em 2004, a matriarca, a grande testemunha, se foi. O silêncio, pensaram muitos, mas o silêncio em Belmes nunca foi o fim. Em 2024, algo se remexe novamente. As faces, elas retornam, mais persistentes, mais intensas. Que segredos guardam essas aparições? Que clamor ecoa das profundezas? O que um piso de concreto pode revelar sobre a vida, a morte e o que reside além? A verdade está lá, esperando para ser desvendada, ou talvez para nos consumir. Ela caminha até a porta, uma placa simples indicando que ali se encontra o objeto de sua investigação, um enigma que assombra Belmes desde 1971. Miguel Soares, 28 anos, técnico em fotografia e documentação, desce do carro logo depois, carregando uma mala de equipamentos. Seus cabelos pretos, sempre um pouco desalinhados, emolduram um rosto observador e calmo. Ele observa Clara, aguardando suas instruções. Para Miguel, em voz baixa, pronto? Lembre-se, Miguel, tudo o que acontecer aqui precisa ser documentado, cada detalhe. Acenando com a cabeça, tudo pronto, Clara. As câmeras estão carregadas e os gravadores funcionando. Eles entram. O interior da casa é um mergulho no passado. O cheiro de mofo e poeira impregnam o ar. A decoração é escassa, remetendo a uma vida simples, quase esquecida. Clara e Miguel se movem com cautela. A sala de estar, outrora o coração da casa, agora é um cenário de silêncio e memórias. Clara toca um móvel antigo, sentindo a textura áspera da madeira. É difícil imaginar que este lugar foi palco de algo tão fora do comum por tantos anos. Os relatos são impressionantes, rostos surgindo do nada no concreto, e sem explicação científica. Essa é a parte que me intriga, Miguel. O ceticismo é minha ferramenta, mas algo em Belmes mexe com ele. Eles se dirigem para o porão. O caminho é estreito, as escadas rangem sob seus passos. A luz fraca que entra pelas frestas ilumina um ambiente mais sombrio. O porão é exatamente como descrito, um espaço austero, dominado por um grande piso de concreto. A escuridão é quase palpável. Miguel posiciona as câmeras, preparando-se para registrar tudo. Clara se ajoelha, examinando o piso com atenção redobrada. O que os cientistas disseram exatamente? Que não havia vestígios de tinta, nenhum pigmento, nenhuma marca de ferramenta? Exatamente, como se as faces fossem parte intrínseca do próprio concreto. E o mais perturbador, apareciam e desapareciam. Clara passa a mão sobre o concreto frio. A textura é uniforme, sem marcas aparentes que justifiquem as aparições. Ela levanta o olhar, sentindo a opressão do lugar. Esta casa foi construída sobre um cemitério, certo? Isso é um detalhe que não pode ser ignorado. Sim, o professor Joaquim Fernandes confirmou isso em suas pesquisas. Enquanto Miguel ajusta os ângulos das câmeras, Clara sente um arrepio subir pela espinha. Não é o frio do porão, mas algo mais. Uma sensação de observação. Professor Joaquim Fernandes. Vamos precisar falar com ele. Ele é a nossa fonte mais confiável sobre a história local. Já agendei uma conversa para hoje à tarde. Ele está disposto a nos ajudar. Clara se levanta olhando para as paredes descascadas. Ela sente uma presença sutil, um eco de vidas passadas. E Dona Laura Ribeiro, a vizinha que conheceu Maria Pereira, ela pode ter detalhes que os registros não capturam. Ela também concordou em nos receber. Disse que Maria era uma pessoa peculiar, mas que guardava muitos segredos. Clara sorri ironicamente. Segredos parecem ser a moeda corrente em Belmes. Ela pega uma pequena lanterna e ilumina um canto do porão. Por enquanto, vamos documentar tudo, cada centímetro deste piso. Se houver alguma anomalia, queremos detectá-la. De repente, um barulho sutil vindo do andar de cima.
Um rangido de madeira, como passos lentos. Clara e Miguel congelam. O que foi isso? Sussurrando. Não sei. A casa está vazia, não está? Pelo que sei, os herdeiros a deixaram fechada desde a morte de Maria, 2004. Eles se olham, uma tensão silenciosa se instalando. Clara faz um sinal para Miguel. Baixo. Deixe as câmeras. Vamos investigar. Eles sobem as escadas lentamente. Cada degrau um eco no silêncio. A sensação de estarem sendo observados aumenta. A luz que entra pelas janelas parece mais fraca, como se o próprio dia estivesse recuando. Ao chegarem à sala de estar, o silêncio reina. Nenhum sinal de intrusos. Clara se aproxima de uma janela e olha para fora. A rua está deserta. Não vi ninguém. Deve ter sido a casa se acomodando. Com um leve tremor na voz, o clima aqui é diferente. Clara acena. Ela sabe exatamente o que ele quer dizer. A atmosfera em torno da Casa dos Rostos carrega um peso, uma energia que desafia explicações racionais. Vamos voltar ao porão. Precisamos ter certeza de que estamos sendo metódicos. Eles retornam ao porão. Miguel retoma seu trabalho com as câmeras. Clara, contudo, não consegue mais se concentrar nos detalhes técnicos. Ela sente uma vontade inexplicável de tocar o piso novamente. Ao se ajoelhar, seus dedos roçam uma área do concreto que parece diferente. Uma linha sutil, quase imperceptível, que não estava ali antes. Miguel, venha ver isso. Miguel se aproxima, curioso. Clara aponta para a fina linha no concreto. Olhe, não tenho certeza, mas parece que algo mudou. Miguel ilumina a área com uma lanterna mais potente. A linha é realmente uma marca, como se uma rachadura finíssima tivesse se formado. Não me lembro de ter visto isso antes, nem eu. E o mais estranho é que parece moldada, como uma linha de expressão. Ela se aproxima ainda mais, seus olhos fixos na marca. Uma sensação de vertigem a toma. O ar parece ficar mais denso. Ela sente uma frieza que não vem do concreto, mas de algo mais profundo. Quase um sussurro. É como um traço. De repente, uma imagem começa a se formar lentamente na superfície do concreto, a partir da linha que Clara encontrou. Uma forma sutil, como uma sombra que ganha contornos. Um contorno que se assemelha a um olho. Ofegante. Clara, você está vendo isso? Clara não consegue desviar o olhar. O ceticismo começa a dar lugar a um assombro palpável. A linha se expande e mais formas começam a se delinear. Nariz, boca, uma face humana, emergindo do concreto como se estivesse sempre ali, esperando o momento certo para se revelar. É um rosto angustiado, com os olhos abertos em um lamento silencioso. Com a voz embargada, oh meu Deus! A face emerge completa, nítida, com uma clareza que desafia a lógica. Não há tinta, não há manipulação, apenas o concreto, que, de alguma forma, se transformou em uma nova manifestação. Miguel está paralisado, a câmera tremendo em suas mãos. Isso não é possível. É a prova, uma nova face, depois de Maria. Um silêncio carregado de emoção toma conta do porão. A face no concreto parece olhar para eles, um testemunho mudo de um mistério que se recusa a ser enterrado. Tomando um gole de café, vocês viram uma nova face? Isso é surpreendente. Maria Pereira era a guardiã, por assim dizer. Sua partida sempre me deixou apreensivo quanto ao futuro das aparições. Ela parecia estar esperando algo, professor. Como se sua presença mantivesse as faces contidas ou talvez apenas reconhecidas. E agora, a casa, a terra sobre a qual ela foi construída, são elementos indissociáveis desse fenômeno. As almas ali sepultadas, os eventos que ocorreram. Belmes tem um passado sombrio, Clara, e a Casa dos Rostos é o epicentro. Quando as primeiras faces surgiram em 1971, quais eram as teorias mais aceitas na época? A princípio, o ceticismo prevaleceu. Acusaram Maria de fraude, de manipular o chão. Mas os peritos, os cientistas, até a igreja tentaram encontrar uma explicação lógica e falharam. As análises eram inconclusivas.
E o cemitério antigo? Há registros detalhados? Em nosso arquivo histórico, encontramos referências a um antigo cemitério da época medieval, onde muitos foram enterrados sem nome, sem registro. Um lugar esquecido que a modernidade decidiu cobrir com concreto. Uma falta de respeito, eu diria. Clara olha para o céu pensativa. O sol está começando a se pôr, lançando longas sombras pela praça. Parece que essas almas não encontraram paz. E a casa se tornou o canal. Maria Pereira, em sua simplicidade, possuía uma conexão profunda com este lugar. Talvez ela fosse uma ponte entre o mundo visível e o invisível. Ajustando seus óculos, os resultados são anômalos. Não encontramos nenhum pigmento artificial, nenhuma substância que possa ser identificada como tinta ou corante. A composição molecular do concreto nesta área específica é idêntica ao restante do piso, mas há uma alteração na microestrutura. Alteração como? É difícil de explicar. É como se as partículas de concreto tivessem sido reordenadas, com um padrão que se assemelha a feições humanas. Não há marcas de pressão, nem calor, nem química que justifique isso. É como se a própria matéria tivesse mudado de forma espontaneamente. Miguel exibe as fotos de alta resolução da nova face. Os cientistas observam com atenção a testa franzida. A nitidez é impressionante. Em 1971, a tecnologia para analisar isso era limitada. Se tivéssemos tido acesso a estes equipamentos na época, talvez o mistério tivesse sido desvendado mais cedo. Ou talvez não. E a hipótese de manipulação? Com estes resultados, a hipótese de manipulação humana é praticamente impossível, a não ser que se trate de uma técnica desconhecida pela ciência atual e com um nível de precisão microscópica que seria obra de algo além do humano. Clara olha para as fotos, a face angustiada no concreto parecendo chamar sua atenção. Ela sente uma pontada de algo que não é mais ceticismo, algo além do humano. E se essas faces não são apenas imagens, mas manifestações, ecos de dor, de histórias que não foram contadas? Clara e Miguel retornam ao porão, desta vez com mais câmeras posicionadas, focando em pontos estratégicos do piso. A luz da lua entra timidamente pelas janelas altas. A atmosfera está ainda mais carregada. Clara se ajoelha perto da nova face, a que encontraram juntos, sussurrando: "O que vocês querem? Por que estão aqui?" Nenhuma resposta direta, mas um silêncio profundo que parece conter 1000 vozes. De repente, uma das câmeras em um canto mais escuro capta um movimento sutil, uma leve ondulação no concreto, como água que se agita sob uma fina camada de gelo. "Clara, ali!" Eles se viram. No piso, perto da nova face, outra área começa a vibrar. A imagem de um novo rosto começa a se formar lentamente, mais expressivo que o anterior, com um olhar de súplica. Este, no entanto, parece mais jovem, com os olhos arregalados. É outra pessoa. A face se completa e, desta vez, uma voz etérea, fraca, mas perceptível parece ecoar pelo porão. Uma voz de criança, cheia de medo. "Mamãe, onde está você?" Clara e Miguel se entreolham, chocados. A manifestação é clara, inegável. A voz é real, vinda de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. Com a voz trêmula: "Maria Pereira." Ela não era a única. Sussurrando, com uma voz que mistura lamento e desespero: Eles precisam ser ouvidos. A verdade precisa vir à tona. Não os deixem em silêncio." O espírito de Maria aponta com um dedo translúcido para as faces no concreto. Clara sente uma onda de empatia percorrendo-a, substituindo o último resquício de ceticismo. A missão se tornou pessoal. "Nós vamos ouvir, prometo." O espírito de Maria Pereira, com um último olhar de gratidão, começa a se dissipar lentamente, como fumaça ao vento, deixando para trás apenas o eco de sua voz e a presença opressora das faces no concreto. A face da criança no piso parece encarar Clara com uma esperança frágil. "Clara, o que faremos agora?" Clara se levanta, a determinação endurecendo sua expressão.
A cicatriz em sua sobrancelha parece mais proeminente sob a luz fraca. Agora, Miguel, nós vamos encontrar a história deles. Vamos descobrir quem são essas almas e por que elas continuam a gritar através do concreto. Belmes não vai mais guardar seus segredos. Ela olha para as câmeras, para as faces, para o lugar que desafia a lógica. A investigação está apenas começando, mas a verdade, por mais sombria que seja, parece estar ao alcance. A atmosfera no porão é densa, carregada. A pouca luz que entra pelas janelas altas mal consegue dissipar a escuridão opressora. Clara e Miguel estão de volta, o silêncio quebrado apenas pelo zumbido distante das câmeras. Desta vez, os equipamentos foram estrategicamente posicionados, focando em cada centímetro quadrado do piso de concreto. A presença de Maria paira no ar, um eco fantasmagórico. Clara se ajoelha perto da face recém-descoberta, um rosto angustiado que parece fixá-la com olhos invisíveis. Sussurrando, a voz embargada pela emoção: "O que vocês querem? Por que estão aqui? Qual a dor que os aprisiona a este lugar?" Um silêncio sepulcral responde, mas não é um vazio. É um silêncio que pulsa com as vozes não ouvidas, com as histórias que se recusam a serem esquecidas. De repente, uma leve ondulação perturba a superfície estagnada do concreto em um canto mais escuro do porão. Um movimento sutil, como água sob uma fina camada de gelo, chama a atenção de Miguel. Com a voz tensa: "Clara, ali!" Ambos se viram bruscamente. No piso, adjacente à face que eles descobriram juntos, outra área começa a vibrar. Uma nova imagem emerge lentamente, moldando-se com uma clareza perturbadora. Desta vez, o rosto é mais expressivo, com um olhar de súplica que transpassa a matéria fria. Ele parece mais jovem, quase infantil. Arfando, os olhos arregalados. É outra pessoa, mais um. A face se completa, e então, um som rompe o silêncio pesado do porão. Uma voz etérea, fraca, mas distintamente audível, ecoa pelo espaço. É a voz de uma criança, impregnada de medo e desespero. "Mamãe, onde está você? Eu estou com medo." Clara e Miguel se entreolham, a incredulidade estampada em seus rostos. A manifestação é inegável, concreta em sua irrealidade. A voz é um testemunho perturbador, vinda de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. O ceticismo que outrora guiava Clara começa a se desintegrar, substituído por um choque profundo. Com a voz trêmula, quase um lamento: "Maria, ela não era a única. Há mais vozes, mais almas presas." Sussurrando, a voz um fio entre o lamento e o desespero. Eles precisam ser ouvidos. A verdade precisa vir à tona. Não os deixem em silêncio. Eles gritam por socorro, por justiça. O espírito de Maria ergue um dedo translúcido, apontando para as faces no concreto. Uma onda de empatia, poderosa e avassaladora, percorre Clara, varrendo o último resquício de dúvida. A investigação deixou de ser apenas um trabalho jornalístico, tornou-se uma missão pessoal, um compromisso com as almas torturadas. Com a voz firme, cheia de convicção: "Nós vamos ouvir, nós vamos contar a história de vocês, prometo." O espírito de Maria Pereira, com um último olhar carregado de gratidão, começa a se dissipar. Sua forma etérea se esvai como fumaça ao vento, deixando para trás apenas o eco fantasmagórico de sua voz e a presença opressora das faces no concreto. A face da criança no piso parece encarar Clara com uma esperança frágil, um farol em meio à escuridão. Ainda atordoado, a voz baixa: "Clara, o que faremos agora?" Clara se levanta, a determinação endurecendo sua expressão. A cicatriz em sua sobrancelha parece ganhar vida sob a luz fraca do porão, um lembrete de sua própria jornada em busca da verdade. Agora, Miguel, nós vamos encontrar a história deles. Vamos descobrir quem são essas almas, qual a tragédia que as uniu a este concreto e por que elas continuam a gritar por reconhecimento. Belmes não vai mais guardar seus segredos em silêncio. Ela olha para as câmeras, para as faces no concreto, para o lugar que desafia toda lógica e razão.
A investigação está longe de terminar, mas a verdade, por mais sombria e aterradora que seja, agora aparece ao alcance. O enigma de Belmes está prestes a ser desvendado, e as vozes que ele aprisionam, finalmente, serão ouvidas. O arquivo histórico de Belmes é um pequeno espaço empoeirado, repleto de documentos antigos, mapas desbotados e fotografias históricas da cidade. Clara e Miguel vasculham pilhas de papéis amarelados, buscando pistas sobre o passado sombrio da região. Lendo um documento antigo, registros paroquiais de 1680 indicam a existência de um cemitério não consagrado nos arredores da vila, utilizado para o enterro de indigentes e vítimas de doenças. Isso bate com as informações do professor Joaquim. Folheando um livro de atas da Câmara Municipal, e aqui, em 1950, uma nota sobre desapropriação de terras para obras de saneamento e edificação de novas moradias. A casa de Maria foi construída sobre essa terra. Clara encontra um álbum de fotografias antigas. Ela pega uma foto em preto e branco que mostra a área onde a casa de Maria seria erguida anos depois. Veja isto, Miguel. A terra estava desabitada, coberta por mato alto. Ninguém imaginaria o que estava enterrado ali. Um raio de sol atravessa a janela empoeirada, iluminando um pequeno crucifixo de madeira esquecido em uma estante. A senzala. Há muitas histórias sobre senzalas abandonadas em povoados próximos, lugares onde se diz que a dor e o sofrimento deixaram marcas permanentes. Será que algumas das almas que repousam aqui são de pessoas que sofreram em silêncio? A voz da criança. Mamãe, onde está você? Isso soa como alguém que perdeu a mãe ou que foi abandonado, a desolação de não ter para onde ir. O porão da Casa dos Rostos agora é um ambiente de trabalho meticuloso. Câmeras de alta definição, sensores de movimento e gravadores de áudio estão espalhados pelo local. Clara e Miguel passaram meses documentando as aparições, coletando dados, comparando padrões. As faces no concreto são muitas agora, cada uma com sua expressão única, contando uma história silenciosa. Observando uma nova face que surgiu, esta parece mais jovem do que as outras, um adolescente talvez. O olhar é de revolta, de injustiça. Os padrões de surgimento são irregulares, mas parece haver uma frequência maior quando há alguma perturbação no local ou quando falamos sobre o passado. É como se elas reagissem à nossa presença, à nossa tentativa de desenterrar suas histórias. Clara pega uma pequena amostra do concreto de perto de uma face. As análises forenses ainda não explicam o como, mas sabemos o porquê. Elas querem ser vistas, querem ser lembradas. Maria era uma alma sofrida, mas forte. Ela falava pouco sobre as faces, mas eu via nos olhos dela uma responsabilidade imensa. Ela sentia que era a guardiã delas. Ela sentiu a presença de alguém mais, Dona Laura? Alguém que pudesse estar conectado a essas almas? Pensativa, Maria às vezes falava de uma dama branca que via nas madrugadas. Uma mulher de aspecto triste, que parecia procurar algo. Eu achava que era sua imaginação, mas agora... O professor Joaquim se junta a eles, sua barba grisalha mais longa e branca. O fenômeno em Belmes sempre foi uma teia complexa de eventos históricos, sofrimento humano e, possivelmente, energias residuais. A casa construída sobre o cemitério é o gatilho, mas as almas precisam de um ponto de ressonância. E se a Dama Branca for um elo? Um espírito que tenta comunicar a verdade, talvez buscando uma alma para guiá-la a um ponto crucial do passado? A noite na Casa dos Rostos é um convite ao sobrenatural. As faces no concreto parecem brilhar com uma luz interna, suas feições mais definidas na escuridão. Clara e Miguel observam as gravações das últimas semanas. Uma nova face surgiu, mais vívida do que as outras. É um rosto de homem, com barba cerrada e um olhar de profunda tristeza. Esta é nova, e a expressão é de arrependimento. Arrependimento por quê? De repente, uma câmera capta uma leve movimentação no canto da sala. Uma figura translúcida começa a se formar, mais definida que antes. É a Dama Branca que Dona Laura mencionou. Ela se aproxima lentamente das faces no concreto, sua silhueta esguia e melancólica. Seu olhar se detém em um homem com barba, uma das faces mais recentes. Sua voz é um sussurro de vento, quase inaudível. Perdão, meu filho, por tudo. Clara sente um arrepio que não tem nada a ver com a temperatura.
O que ela está testemunhando é o desfecho de uma história que atravessou séculos. Com a voz baixa para Miguel, ela está se comunicando com uma das faces. Essa é a chave. A Dama Branca estende uma mão translúcida em direção à face do homem. No concreto, a expressão de arrependimento parece se suavizar, como se um peso estivesse sendo tirado de seus ombros. Um leve brilho emana da face. Emocionada, eles estão encontrando paz. A comunicação está acontecendo, a verdade está sendo dita. As faces no concreto, uma a uma, parecem perder um pouco de sua intensidade. O brilho emana delas, suavemente, como se estivessem se desfazendo em luz. A atmosfera opressora do porão começa a diminuir, substituída por uma calma serena. Uma voz fraca, mas clara, surge ao fundo. Graças a vocês. O espírito de Maria aparece brevemente, um sorriso tênue em seu semblante, antes de desaparecer completamente. A Dama Branca, após um último olhar para as faces agora mais calmas, também se dissipa. O porão fica silencioso, a escuridão não mais opressora, mas serena. As faces no concreto ainda estão lá, mas sua intensidade diminuiu drasticamente. Algumas parecem desvanecer, outras a expressão de dor é sutil, quase um sussurro de memória. Olhando ao redor, um misto de alívio e satisfação no rosto, elas encontraram o que precisavam. A verdade foi revelada. E a casa? O que acontece agora? A casa continuará aqui, Miguel, mas talvez um mistério das faces tenha chegado ao fim. Ou talvez elas apenas tenham encontrado um momento de paz. A história delas foi contada, e isso é o que importa. Clara se levanta, olhando para o piso de concreto. O que um dia foi um palco de terror e mistério, agora se tornou um testemunho silencioso de almas que finalmente encontraram sua voz e, com ela, a redenção. As faces de Belmis, em suas últimas manifestações, contaram suas histórias, e o mundo as ouviu. Clara e Miguel estão de volta. O silêncio quebrado apenas pelo zumbido distante das câmeras. Desta vez, os equipamentos foram estrategicamente posicionados, focando em cada centímetro quadrado do piso de concreto. A presença de Maria paira no ar, um eco fantasmagórico. Clara se ajoelha perto da face recém-descoberta, um rosto angustiado que parece fixá-la com olhos invisíveis. O que vocês querem? Por que estão aqui? Qual a dor que os aprisiona a este lugar? Um silêncio sepulcral responde, mas não é um vazio. É um silêncio que pulsa com as vozes não ouvidas, com as histórias que se recusam a serem esquecidas. De repente, uma leve ondulação perturba a superfície estagnada do concreto em um canto mais escuro do porão. Um movimento sutil, como água sob uma fina camada de gelo, chama a atenção de Miguel. Clara, ali! Ambos se viram bruscamente. No piso, adjacente à face que eles descobriram juntos, outra área começa a vibrar. Uma nova imagem emerge lentamente, moldando-se com uma clareza perturbadora. Desta vez, o rosto é mais expressivo, com um olhar de súplica que transpassa a matéria fria. Ele parece mais jovem, quase infantil. É outra pessoa, mais um. A face se completa, e então um som rompe o silêncio pesado do porão. Uma voz etérea, fraca, mas distintamente audível, ecoa pelo espaço. É a voz de uma criança, impregnada de medo e desespero. Mamãe, onde está você? Eu estou com medo. Clara e Miguel se entreolham, a incredulidade estampada em seus rostos. A manifestação é inegável, concreta em sua irrealidade. A voz é um testemunho perturbador, vinda de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. O ceticismo que outrora guiava Clara começa a se desintegrar, substituído por um choque profundo. Maria, ela não era a única. Há mais vozes, mais almas presas. Eles precisam ser ouvidos. A verdade precisa vir à tona. Não os deixem em silêncio. Eles gritam por socorro, por justiça. O espírito de Maria ergue um dedo translúcido, apontando para as faces no concreto.
Uma onda de empatia, poderosa e avassaladora, percorre Clara, varrendo o último resquício de dúvida. A investigação deixou de ser apenas um trabalho jornalístico, tornou-se uma missão pessoal, um compromisso com as almas torturadas. Nós vamos ouvir, nós vamos contar a história de vocês, prometo. O espírito de Maria, com um último olhar carregado de gratidão, começa a se dissipar. Sua forma etérea se esvai como fumaça ao vento, deixando para trás apenas o eco fantasmagórico de sua voz e a presença opressora das faces no concreto. A face da criança no piso parece encarar Clara com uma esperança frágil, um farol em meio à escuridão. Clara, o que faremos agora? Clara se levanta, a determinação endurecendo sua expressão. A cicatriz em sua sobrancelha parece ganhar vida sob a luz fraca do porão, um lembrete de sua própria jornada em busca da verdade. Agora, Miguel, nós vamos encontrar a história deles. Vamos descobrir quem são essas almas, qual a tragédia que as uniu a este concreto e por que elas continuam a gritar por reconhecimento. Belmes não vai mais guardar seus segredos em silêncio. Ela olha para as câmeras, para as faces no concreto, para o lugar que desafia toda a lógica e razão. A investigação está longe de terminar, mas a verdade, por mais sombria e aterradora que seja, agora aparece ao alcance. O enigma de Belmes está prestes a ser desvendado, e as vozes que ele aprisionam, finalmente, serão ouvidas. O arquivo histórico de Belmes é um pequeno espaço empoeirado, repleto de documentos antigos, mapas desbotados e fotografias históricas da cidade. Clara e Miguel vasculham pilhas de papéis amarelados, buscando pistas sobre o passado sombrio da região. Registros paroquiais de 1680 indicam a existência de um cemitério não consagrado nos arredores da vila, utilizado para o enterro de indigentes e vítimas de doenças. Isso bate com as informações do professor Joaquim. E aqui, em 1950, uma nota sobre desapropriação de terras para obras de saneamento e edificação de novas moradias. A casa de Maria foi construída sobre essa terra. Clara encontra um álbum de fotografias antigas. Ela pega uma foto em preto e branco que mostra a área onde a casa de Maria seria erguida anos depois. Veja isto, Miguel. A terra estava desabitada, coberta por mato alto. Ninguém imaginaria o que estava enterrado ali. Um raio de sol atravessa a janela empoeirada, iluminando um pequeno crucifixo de madeira esquecido em uma estante. A senzala. Há muitas histórias sobre senzalas abandonadas em povoados próximos, lugares onde se diz que a dor e o sofrimento deixaram marcas permanentes. Será que algumas das almas que repousam aqui são de pessoas que sofreram em silêncio? A voz da criança. Mamãe, onde está você? Isso soa como alguém que perdeu a mãe ou que foi abandonado. A desolação de não ter para onde ir. O porão da Casa dos Rostos agora é um ambiente de trabalho meticuloso. Câmeras de alta definição, sensores de movimento e gravadores de áudio estão espalhados pelo local. Clara e Miguel passaram meses documentando as aparições, coletando dados, comparando padrões. As faces no concreto são muitas agora, cada uma com sua expressão única, contando uma história silenciosa. Esta parece mais jovem do que as outras, um adolescente talvez. O olhar é de revolta, de injustiça. Os padrões de surgimento são irregulares, mas parece haver uma frequência maior quando há alguma perturbação no local ou quando falamos sobre o passado. É como se elas reagissem à nossa presença, à nossa tentativa de desenterrar suas histórias. Clara pega uma pequena amostra do concreto de perto de uma face. As análises forenses ainda não explicam o como, mas sabemos o porquê. Elas querem ser vistas, querem ser lembradas. Clara e Miguel estão sentados em um banco na praça central, conversando com Dona Laura. Ela é gentil e um pouco solitária, com um olhar melancólico que reflete as muitas histórias que testemunhou. Maria era uma alma sofrida, mas forte. Ela falava pouco sobre as faces, mas eu via nos olhos dela uma responsabilidade imensa. Ela sentia que era a guardiã delas. Ela sentiu a presença de alguém mais, Dona Laura? Alguém que pudesse estar conectado a essas almas? Maria às vezes falava de uma dama branca que via nas madrugadas,
Uma mulher de aspecto triste que parecia procurar algo. Eu achava que era sua imaginação, mas agora... O professor Joaquim se junta a eles, sua barba grisalha mais longa e branca. O fenômeno em Belmes sempre foi uma teia complexa de eventos históricos, sofrimento humano e, possivelmente, energias residuais. A casa construída sobre o cemitério é o gatilho, mas as almas precisam de um ponto de ressonância. E se a Dama Branca for um elo? Um espírito que tenta comunicar a verdade, talvez buscando uma alma para guiá-la a um ponto crucial do passado? A noite na Casa dos Rostos é um convite ao sobrenatural. As faces no concreto parecem brilhar com uma luz interna, suas feições mais definidas na escuridão. Clara e Miguel observam as gravações das últimas semanas. Uma nova face surgiu, mais vívida do que as outras. É um rosto de homem, com barba cerrada e um olhar de profunda tristeza. Esta é nova. E a expressão é de arrependimento. Arrependimento por quê? De repente, uma câmera capta uma leve movimentação no canto da sala. Uma figura translúcida começa a se formar, mais definida que antes. É a Dama Branca que Dona Laura mencionou. Ela se aproxima lentamente das faces no concreto, sua silhueta esguia e melancólica. Seu olhar se detém em um homem com barba, uma das faces mais recentes. Perdão, meu filho, por tudo. Clara sente um arrepio que não tem nada a ver com a temperatura. O que ela está testemunhando é o desfecho de uma história que atravessou séculos. Ela está se comunicando com uma das faces. Essa é a chave. A Dama Branca estende uma mão translúcida em direção à face do homem. No concreto, a expressão de arrependimento parece se suavizar, como se um peso estivesse sendo tirado de seus ombros. Um leve brilho emana da face. Eles estão encontrando paz. A comunicação está acontecendo. A verdade está sendo dita. As faces no concreto, uma a uma, parecem perder um pouco de sua intensidade. O brilho emana delas, suavemente, como se estivessem se desfazendo em luz. A atmosfera opressora do porão começa a diminuir, substituída por uma calma serena. Graças a vocês. O espírito de Maria aparece brevemente, um sorriso tênue em seu semblante etéreo, antes de desaparecer completamente. A Dama Branca, após um último olhar para as faces agora mais calmas, também se dissipa. O porão fica silencioso, a escuridão não mais opressora, mas serena. As faces no concreto ainda estão lá, mas sua intensidade diminuiu drasticamente. Algumas parecem desvanecem, outras a expressão de dor é sutil, quase um sussurro de memória. Elas encontraram o que precisavam, a verdade foi revelada. E a casa? O que acontece agora? A casa continuará aqui, Miguel. Mas talvez o mistério das faces tenha chegado ao fim. Ou talvez elas apenas tenham encontrado um momento de paz. A história delas foi contada, e isso é o que importa. Clara se levanta, olhando para o piso de concreto. O que um dia foi um palco de terror e mistério, agora se tornou um testemunho silencioso de almas que finalmente encontraram sua voz e, com ela, a redenção. As faces de Belmes, em suas últimas manifestações, contaram suas histórias, e o mundo as ouviu. Curtiu o vídeo? Deixe seu like e se inscreva para não perder nada.